Olá, meus caros ouvintes. Bem-vindos a mais uma jornada pelos cantos mais sombrios do nosso Brasil rural. Hoje eu trouxe para vocês uma maratona especial, 5 histórias que foram coletadas ao longo de anos percorrendo fazendas, sítios e vilarejos perdidos no tempo. Antes de começarmos, eu preciso que vocês façam algo por mim. Peguem um copo d'água e deixem ao lado. Confiem em mim, vocês vão precisar durante essas 5 horas que passaremos juntos. E se vocês estão ouvindo isso no escuro, melhor ainda. O escuro tem uma forma peculiar de tornar essas histórias mais verdadeiras. Comentem aqui embaixo. Vocês já tiveram alguma experiência inexplicável no interior? Eu leio todos os comentários e vocês sabem que eu sempre respondo. Suas histórias podem até virar o próximo vídeo do canal. Agora, apertem o play, aumentem o volume e preparem-se para 5 horas de puro terror rural. Vamos começar nossa jornada pelos relatos mais perturbadores que já coletei. Nossa primeira parada é na Fazenda Santa Helena, localizada no interior de Minas Gerais. Esta história me foi contada por Dona Conceição, uma senhora de 78 anos que trabalhou nessa fazenda por mais de 40 anos. Quando ela me procurou, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara de café. Ela disse que nunca havia contado essa história para ninguém, mas que não conseguia mais carregar esse peso sozinha. A Fazenda Santa Helena foi próspera por décadas, conhecida pela qualidade do seu gado e pela hospitalidade dos proprietários. Mas em 1987, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. Um evento tão perturbador que levou ao abandono da propriedade em menos de 6 meses. Se vocês acham que sabem o que é medo, preparem-se, porque o que aconteceu naquela fazenda desafia qualquer explicação racional. A história. Era março de 1987 quando cheguei na Fazenda Santa Helena para trabalhar como cozinheira. Eu tinha acabado de enviuvar e precisava de um lugar para morar e trabalhar. A fazenda ficava a uns 15 quilômetros da cidade mais próxima, cercada por morros e mata fechada. O patrão, seu Joaquim, era um homem bom, trabalhador, que havia herdado a propriedade do pai. A casa-sede era uma construção antiga, de 2 andares, com varandas largas e janelas altas. Nos fundos ficava a cozinha, onde eu passava a maior parte do tempo, e um pouco mais adiante, o curral e os alojamentos dos peões. Mas o que chamava a atenção mesmo era o poço. Esse poço ficava bem no centro do terreiro, entre a casa e os alojamentos. Era um poço artesiano profundo, cavado décadas antes pelo avô do seu Joaquim. A água era cristalina, gelada, a melhor da região. Todos bebiam daquela água, usavam para cozinhar, para dar ao gado. Era a fonte de vida da fazenda. O poço tinha uns 2 metros de diâmetro, revestido de pedra até embaixo. Uma pequena mureta de tijolo o cercava, com uma roldana de madeira por onde descíamos o balde. Durante o dia, aquele poço era apenas mais um elemento da paisagem rural. Mas à noite ele parecia diferente. Nos primeiros dias, pensei que fosse impressão minha. Quando eu saía da cozinha depois do jantar para buscar água, sentia como se alguém estivesse me observando. Olhava ao redor, via apenas os peões conversando na varanda do alojamento, o gado pastando ao longe, as luzes da casa-sede ainda acesas. Nada de estranho, mas aquela sensação persistia. Foi o Zé Mané, um dos peões mais antigos da fazenda, quem primeiro mencionou algo sobre o poço. Ele havia trabalhado ali por quase 20 anos e conhecia cada canto daquelas terras. Uma noite, enquanto tomávamos café depois do jantar, ele comentou quase sussurrando: "Dona Conceição, a senhora já reparou como o poço fica estranho de noite?" Perguntei o que ele queria dizer com estranho. Zé Mané olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhos na cozinha, e disse: "É que parece que tem algo lá embaixo que não é água."
Ri da observação dele. Disse que era coisa da idade, que poço é poço e sempre foi assim. Mas no fundo, suas palavras ecoaram o que eu mesma havia sentido. Havia algo perturbador naquele poço, algo que não conseguia definir. As semanas passaram normalmente. Eu me acostumei com a rotina da fazenda. Acordar antes do sol, preparar o café dos peões, cozinhar o almoço, organizar a casa, preparar o jantar. Seu Joaquim era um patrão justo, pagava em dia, tratava todos com respeito. A esposa dele, Dona Maria, era uma mulher gentil que me ajudava na cozinha nos fins de semana. Tinham 2 filhos, o Pedro, de 15 anos, e a Ana, de 12. Tudo estava bem até a noite de 15 de abril. Lembro-me da data exatamente porque foi quando tudo começou a dar errado. Eu havia terminado de lavar a louça do jantar e saí para buscar água no poço para deixar os baldes cheios para o dia seguinte. Era uma noite clara, com lua cheia iluminando o terreiro. Caminhei até o poço como fazia todas as noites. Baixei o balde e esperei escutar o barulho da água. Mas o som que veio de lá de baixo não foi de água. Foi um gemido. Puxei o balde rapidamente, meu coração disparando. Olhei para dentro do poço, mas só conseguia ver o reflexo da lua na superfície da água, lá no fundo. Pensei que talvez fosse algum animal que havia caído, um gato ou um rato. Isso acontecia às vezes. Chamei Zé Mané e mais 2 peões. Descemos uma lamparina amarrada numa corda para iluminar o interior do poço. A luz se refletiu na água cristalina, mas não vimos nada além de pedras e água. Zé Mané disse que eu devia ter ouvido o vento passando pelas pedras, mas eu sabia que não era isso. Aquilo havia sido um gemido humano. Na manhã seguinte, a água do poço estava com um gosto estranho. Não era ruim exatamente, mas diferente, meio metálico, como se tivesse ferro dissolvido. Comentei com Dona Maria, mas ela disse que não sentia nada diferente. Talvez fosse impressão minha mesmo. Mas Pedro, o filho mais velho, se recusou a beber a água. Disse que tinha um gosto de tristeza. Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele apenas balançou a cabeça e pediu água da cidade. As coisas começaram a ficar realmente estranhas uma semana depois. Estava eu na cozinha, preparando o almoço, quando ouvi um barulho vindo do poço. Parecia como se alguém estivesse batendo nas pedras lá embaixo. Um som ritmado, como se fosse um código. Toque, 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 pausa. Toque, 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 pausa. Saí da cozinha e vi que outros também haviam escutado. Zé Mané estava parado ao lado do poço, ouvindo atentamente. Quando me viu se aproximar, fez sinal para que eu ficasse quieta. O som continuou por alguns minutos e depois parou abruptamente. Zé Mané desceu o balde e puxou água normalmente. Estava cristalina como sempre, sem nenhum sinal de que algo estivesse errado lá embaixo. Deve ser o encanamento, ele disse, mas sua voz não soava convincente. Naquela noite, Pedro teve um pesadelo terrível. Acordou gritando, dizendo que havia sonhado com alguém no fundo do poço, chamando por ele. Dona Maria ficou muito preocupada e levou o menino para dormir no quarto dela e do marido. Eu também comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que caminhava até o poço no meio da madrugada e via uma figura humana flutuando na água, de cabeça para baixo. Às vezes, a figura tinha o rosto do meu falecido marido, às vezes de pessoas que eu não conhecia. Sempre acordava suada e com o coração disparado. O comportamento dos animais também mudou. As galinhas se recusavam a se aproximar do poço. O gado, que antes bebia daquela água sem problema, começou a ficar agitado quando levado para lá. Os cachorros da fazenda uivavam durante a madrugada, sempre na direção do poço. Foi então que seu Joaquim decidiu chamar um técnico da cidade para examinar o poço. Ele veio numa quinta-feira de manhã, um homem jovem com equipamentos modernos. Desceu uma câmera para filmar o interior do poço e bombas para testar a qualidade da água. O que ele encontrou mudou tudo. A câmera mostrou algo que não deveria estar lá. No fundo do poço,
Parcialmente enterrado na lama, havia ossos, muitos ossos, e o que parecia ser pedaços de roupa antiga. O técnico ficou pálido ao ver as imagens. Disse que precisávamos chamar a polícia imediatamente. Seu Joaquim tentou argumentar. Disse que poderiam ser ossos de animais que caíram ao longo dos anos, mas o técnico balançou a cabeça. Isso aqui é um crânio humano, ele disse apontando para a tela. E por causa da preservação na água fria, eu diria que está aí há décadas. A polícia chegou no dia seguinte. Primeiro vieram 2 investigadores, depois uma equipe inteira com equipamentos de mergulho e escavação. Isolaram toda a área ao redor do poço e começaram o trabalho de retirada do que estava lá embaixo. O que eles encontraram assombrou toda a região. Eram os restos mortais de 7 pessoas, homens, mulheres e uma criança. Todos haviam sido mortos de forma violenta e jogados no poço em épocas diferentes ao longo de várias décadas. O mais antigo, segundo os peritos, estava lá há pelo menos 50 anos. A investigação revelou uma história terrível. O avô de seu Joaquim, o homem que havia construído a fazenda e cavado o poço, era um assassino. Durante décadas ele atraía trabalhadores rurais, pessoas sem família, viajantes solitários, matava todos e jogava os corpos no poço. Ninguém nunca desconfiou porque as vítimas eram sempre pessoas que não fariam falta, gente que estava apenas de passagem. E a água do poço era tão boa, tão cristalina, que ninguém imaginava que ela vinha de um túmulo coletivo. Seu Joaquim ficou destroçado com a descoberta. Ele não fazia ideia da verdadeira história de sua família. O pai dele havia morrido jovem e nunca soube dos crimes do próprio pai. A fazenda havia sido construída literalmente sobre os ossos de pessoas inocentes. Mas a parte mais perturbadora ainda estava por vir. Depois que os corpos foram removidos e enterrados adequadamente, começaram os fenômenos realmente assustadores. Era como se a retirada dos ossos tivesse liberado algo que estava preso lá embaixo. As primeiras manifestações foram auditivas. Todas as noites, por volta da meia-noite, ouvíamos vozes vindas do poço. Eram gemidos, súplicas, às vezes gritos de desespero. Não eram sons que o vento pudesse fazer. Eram claramente vozes humanas. Pedro, o filho de seu Joaquim, foi o primeiro a ver uma aparição. Ele estava voltando do banheiro pela madrugada, quando viu uma figura feminina de camisola branca caminhando em direção ao poço. A mulher parecia estar flutuando alguns centímetros acima do chão. O menino ficou paralisado, observando enquanto a figura se aproximava da borda do poço e simplesmente desaparecia, como se tivesse se jogado lá dentro. Ele correu para o quarto dos pais, mas quando voltaram para verificar não havia nada. Zé Mané também começou a relatar experiências estranhas. Dizia que via sombras se movendo ao redor do poço durante o trabalho. Outras vezes, escutava seu nome sendo chamado, mas quando olhava, não via ninguém. A situação ficou insuportável quando começaram as tentativas de comunicação. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha lavando a louça do jantar, ouvi alguém batendo na janela. Quando olhei, vi uma mão pálida pressionada contra o vidro. A mão estava molhada, gotejando, e deixou uma marca quando desapareceu. Corri para fora, mas não havia ninguém. Apenas pegadas molhadas no chão, levando da cozinha até o poço. Pegadas que pareciam ser de pés descalços, pegadas que paravam abruptamente na borda do poço. Na manhã seguinte, encontramos palavras escritas com lama nas paredes da casa-sede. Palavras que diziam justiça, vingança, lembrem de nós. A lama tinha o mesmo cheiro da água do poço, aquele cheiro metálico e úmido. Seu Joaquim tentou limpar as palavras, mas elas apareciam novamente na noite seguinte. Às vezes em lugares diferentes, às vezes as mesmas palavras, às vezes nomes que não conhecíamos. Foi quando decidimos procurar ajuda espiritual.
Dona Maria conhecia um padre na cidade vizinha, o padre Antônio, que havia estudado casos de atividade paranormal. Ele veio à fazenda numa sexta-feira e ficou chocado com o que encontrou. O padre disse que o local estava carregado de energia negativa, que as almas das vítimas não conseguiam descansar em paz porque nunca haviam recebido justiça. Elas estavam presas àquele lugar, tentando se comunicar, tentando que sua história fosse conhecida. Ele realizou uma cerimônia de purificação, benzeu toda a propriedade e rezou especialmente sobre o poço. Por alguns dias, as manifestações diminuíram. Pensamos que o problema havia sido resolvido, mas estávamos enganados. As aparições voltaram com força total uma semana depois da bênção. Desta vez, elas eram mais agressivas, mais desesperadas. Era como se soubessem que estávamos tentando fazê-las partir e não queriam ir embora sem que sua história fosse completamente contada. Pedro começou a ter visões durante o dia. Via as vítimas andando pela fazenda, mostrando a ele como haviam sido mortas. Uma mulher com um corte profundo no pescoço, um homem com a cabeça esmagada, uma criança com marcas de estrangulamento. O menino ficou tão traumatizado que começou a falar sozinho, repetindo nomes e histórias que não podia conhecer. Ele sabia detalhes sobre as vítimas que nem a polícia havia descoberto. Ana, a filha mais nova, parou de falar completamente. Ficava horas olhando para o poço, como se estivesse vendo algo que nós não conseguíamos ver. Quando tentávamos tirá-la de lá, ela gritava e se debatia, como se estivesse sendo arrancada de algo importante. A gota d'água foi quando Dona Maria foi atacada. Era uma terça-feira à noite. Ela havia saído para fechar as galinhas quando ouviu alguém a chamando do poço. Pensou que fosse seu Joaquim e se aproximou para ver o que ele queria. Quando chegou perto da borda, uma mão molhada agarrou seu tornozelo e tentou puxá-la para dentro. Ela gritou e conseguiu se soltar, mas ficou com marcas roxas na perna, marcas de dedos que permaneceram por semanas. Foi nesse momento que seu Joaquim tomou a decisão de abandonar a fazenda. Ele tentou tampar o poço com concreto, mas o material nunca secava adequadamente. Parecia que havia algo lá embaixo, sugando o concreto, puxando tudo para o fundo. Depois de 3 tentativas fracassadas, ele desistiu. A família fez as malas e se mudou para a cidade em menos de uma semana. Deixaram tudo para trás. O gado, as plantações, a casa, os móveis. Seu Joaquim disse que não importava o prejuízo financeiro, que não conseguia mais viver naquele lugar, sabendo da história e sentindo a presença das vítimas. Eu também deixei a fazenda junto com eles. Não podia ficar sozinha naquele lugar, não depois de tudo que havia presenciado. A Fazenda Santa Helena foi abandonada em maio de 1987. Nos anos seguintes, várias pessoas tentaram comprá-la ou arrendá-la, mas ninguém conseguia ficar por muito tempo. Todos relatavam as mesmas experiências: vozes vindas do poço, aparições noturnas, sensação constante de estar sendo observado. Alguns disseram que o poço ainda produzia água cristalina, mas que ela tinha gosto de lágrimas. Outros relataram que durante as noites de lua cheia, era possível ver reflexos de rostos na superfície da água, rostos de pessoas que imploravam por ajuda. A propriedade mudou de mãos várias vezes ao longo dos anos, sempre por preços muito baixos. Ninguém conseguia explicar aos novos proprietários por que a fazenda era tão barata, mas todos descobriam por conta própria assim que tentavam se estabelecer lá. Hoje, mais de 30 anos depois, a Fazenda Santa Helena continua abandonada. A casa-sede está em ruínas, tomada pelo mato, mas o poço ainda está lá. Ainda produz água, ainda reflete a lua nas noites claras. Dizem que, se você passar pela estrada que leva à fazenda durante a madrugada, pode ouvir vozes vindas da propriedade. Vozes que chamam por justiça, vozes que contam suas histórias para quem quiser escutar. Eu nunca mais voltei lá. Não tenho coragem. Mas às vezes,
Quando acordo no meio da madrugada, ainda posso ouvir aqueles gemidos vindos do poço, aqueles pedidos de socorro que ecoam na minha memória. Sei que as almas daquelas 7 pessoas ainda estão presas àquele lugar. Estão esperando que alguém conte suas histórias, que alguém se lembre de seus nomes, que alguém faça justiça pelos crimes que sofreram. Por isso estou contando essa história agora, para que vocês saibam que a Fazenda Santa Helena não é apenas uma propriedade abandonada no interior de Minas Gerais. É um memorial não oficial de pessoas inocentes que tiveram suas vidas ceifadas pela ganância e maldade. Se um dia vocês passarem por aquela região e virem as placas indicando a fazenda, não parem, não se aproximem do poço. E se ouvirem vozes na madrugada, façam uma oração pelas almas que ainda vagam por aquelas terras, pedindo pela paz que nunca encontraram em vida. Porque alguns lugares carregam cicatrizes tão profundas que nem o tempo consegue curar. E a Fazenda Santa Helena é um desses lugares.